Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui nessa primeira live nos canais oficiais aí da Diviaves. Hoje o nosso assunto é bem-estar animal, enquanto aguardamos aqui o professor Bernardo, vamos chamá-lo aqui, já nessa preparação da live aqui. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor. Consegue me ouvir bem? Sim, muito bem. Tranquilo, então. 19 horas, marcado. Começamos, então, como eu dizia, a nossa primeira live aqui nas redes sociais da Diviaves, né? Para quem não me conhece, então, eu sou o Douglas Kichel, sou jornalista e também gerente de marketing da Diviaves, e nós produzimos aí divisórias em PVC e polipropileno para avicultura, seja para frango de corte, recria de matrizes, SPO, perus, também produzimos puleiro, as divisórias também para recrias, aliás, para creche de suínos, e também nós temos a nossa marca PET. O nosso intuito, claro, não é só falar dos nossos produtos, mas também abordar assuntos aí relevantes e também levar esse conhecimento para o nosso público, a exemplo de hoje, que nós começamos aí a falar sobre o bem-estar animal. E, claro, o nosso convidado de hoje é o professor doutor Bernardo Berenstein. É isso, professor? Claro que é um bate-papo, né? Uma conversa aí informal. Quem quiser mandar sua pergunta, claro, tem aí o terceiro botão onde tem o ponto de exclamação, de interrogação. Aliás, pode estar mandando aí a sua pergunta. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor aqui e depois a gente começa o nosso bate-papo. Então, me permite também chamar de professor, né? Que tá aí também lecionando, né? Então, o professor Bernardo, ele possui a graduação em zootecnia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 2006, mestrado em ciência animal e pastagens pela Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, em 2008, doutorado e pós-doutorado em ciências no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o SENA-USP, em 2012 e 2014, na Universidade de São Paulo. Foi docente na área de produção e nutrição de animais não ruminantes no Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas, em 2012 e 2016. Atualmente é professor associado da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Erechim, no curso de agronomia e na área de produção e nutrição animal. Também foi orientador de mestrado na área de produção e nutrição de animais não ruminantes, junto ao programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade Federal do Amazonas, e atualmente é professor orientador permanente do programa de pós-graduação em saúde, bem-estar e produção animal, na área de produção animal, com ênfase em análise de alimentos para animais de produção. Professor, seja bem-vindo, boa noite, e já começamos. Como que a gente pode definir, enfim, o que é o bem-estar animal? Bom, primeiro quero dar boa noite a todos, né, que estão aí nos assistindo. Nosso primeiro contato aí, enxergando, né, Douglas? A gente sempre tem conversado aí não só sobre os produtos, mas sobre alguns projetos conjuntos, entre outras coisas. Então é bem interessante, bem feliz com o convite de vocês, né? Então, boa noite para aqueles que estão nos assistindo. Eu vejo aí que a grande maioria são meus alunos ou ex-alunos que estão aqui. Uma pessoa ou outra até que agora que eu vi que não assim, alguns amigos presentes também. Então, é uma satisfação enorme estar aqui no dia de hoje. O bem-estar, ele é um tema bastante abrangente, né? A gente consegue aí alçar um espaço bem grande em relação a não só comportamento, né, dos animais, sentimentos dos animais. Então, seria o bem-estar físico, o bem-estar aí mental dos nossos animais, né? A gente pode pensar, poxa, mas bem-estar mental, a gente consegue medir isso numa ave, num animal de produção? E sim, né? A resposta é sim, com certeza absoluta. A gente consegue medir tanto aspectos físicos, né? Antigamente era bem normal, por exemplo, a gente medir nível de cortisol
em animais em determinadas ações, onde o cortisol, né, um hormônio é um hormônio do estresse, né, o hormônio que nos faz acordar todo dia de manhã, mas é um hormônio do estresse, mas pelo simples fato de a gente estar coletando esse cortisol, isso já está estressando os animais também. Mas, de qualquer jeito, a gente ainda tem algumas ferramentas, algumas maneiras, hoje, muito mais tecnológicas e muito mais modernas de avaliação, né? A gente consegue avaliar também aspectos mentais e comportamentais, como algumas estereotipias dos animais, né? Como andar em círculo dentro de uma gaiola, algumas síndromes, né? Que a gente conhece já dos nossos animais de companhia, dos nossos animais de produção. A gente consegue avaliar, por exemplo, pelo fato de estar perto ou estar longe dos aquecedores, aí no caso dos aviários, né? Presença de vento. Então, focando principalmente em aves e suínos, né? Acho que são as principais coisas aí que a gente consegue assim definir. Cada vez mais a gente tem leis de proteção em relação a isso, né? Buscando sempre esse bem-estar dos nossos animais e que a gente consiga aí propiciar, né, bons resultados produtivos, sem dúvida nenhuma, mas não só bons resultados produtivos, né? Permitindo que esse animal ele esteja em bem-estar, a gente consegue fechar todo o ciclo de produção, né, com os resultados muito melhores de quando a gente não se preocupa com isso, né? Durante muito tempo a gente ouviu o produtor dizer, mas bem-estar animal, isso é coisa de cachorro e de gato, mas isso não é uma verdade. Não é, está longe de ser uma verdade. Hoje a gente consegue provar com A mais B de que trabalhar com os nossos animais, sob o ponto de vista do bem-estar animal, garante melhores resultados. Tá? Então, o bem-estar animal é algo que não tem mais como... Tem que ser uma condição sine qua non de trabalho, sem dúvida nenhuma. A partir de agora, a gente tem que pensar como uma condição sine qua non de trabalho, pensando na produção animal, tanto para aves, quanto para suínos, quanto para bovinos de leite, corte e qualquer outras espécies. A gente tem muito a ênfase de mídia, né? Uma ênfase midiática em cima de animais de companhia. Mas os animais de produção hoje não tem, sobre hipótese alguma, como a gente trabalhar com esses animais sem pensar com a ótica do bem-estar animal. Professor, inclusive, esse tema já não é só, enfim, um tema, né? Ele já é uma ciência já estudada há anos, enfim, e um exemplo disso é a própria questão das pós-graduações, dos estudos, enfim. Isso vira um tema, querendo ou não, relevante para estudos também, né? Sem dúvida nenhuma, Douglas. A gente tem aí uma série, né? Se a gente for procurar o tema bem-estar animal, ou animal welfare, né? Tema em inglês aí, a gente vai encontrar muitos e muitos e muitos resultados científicos em relação a isso. Os estudos, acho que de bem-estar, bem-estar animal, de comportamento, eles são muito antigos. São desde a época acredito eu que o primeiro pesquisador nessa área de comportamento, de ambiente, de bem-estar era o Pavlov. Pavlov, ele testava respostas comportamentais de pomba, tá? Então, quando a gente fala de bem-estar animal, de ambiência, entre outras coisas, a gente, principalmente do comportamento, a gente cita bastante os estudos de Pavlov, que era mais ou menos para condicionar os animais a fazer algumas coisas, tá? Então, não é algo novo, é algo bastante antigo, sem dúvida nenhuma. Como você disse ali no comentário introdutório aí, né, dizendo sobre o meu currículo, um breve resumo dele, a gente me aula aí no Paraná, né? Eu hoje estou aqui em Erechim, no Rio Grande do Sul, sou professor da Universidade Federal do Fronteira Sul, mas nós somos 6 campi, e um deles, né, está aí em Realeza, no Paraná, onde tem o curso de medicina veterinária e tem um programa de pós-graduação em saúde e bem-estar, né? Então tem o bem-estar inserido nisso, e produção animal sustentável, tá? Então a gente desenvolve alguns trabalhos, sim, envolvendo bem-estar, né? Ultimamente tenho trabalhado muito mais com a parte de nutrição, mas a gente tem, assim, essa ênfase no bem-estar, e sem dúvida nenhuma é uma ciência que tem crescido muito, né? Muito, 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 né? A gente precisa, então, quando a gente fala de bem-estar, pensando um pouco em ciência, né? É importante a gente citar as 5 liberdades dos animais, tá? Que é fator primordial aí para a gente ter bons resultados, né? E boas condições comportamentais, fisiológicas e também mentais, por que não, né? A gente
Ninguém vai colocar os animais num psicólogo, mas a gente precisa, com certeza absoluta, se preocupar com isso também. Então, a gente tem que ter certeza que os nossos animais estão livres de medo e de estresse, né? Pensando aí nas 5 liberdades. Então, o primeiro deles, medo e estresse. A gente não pode submeter um animal ao medo. Antigamente, a gente tinha um manejo totalmente inadequado, né? De bater nos animais, empurrar os animais, né? Torcer rabo de vaca. Isso, hoje em dia, a gente não é inadmissível. A gente não pode pensar nisso sob hipótese alguma, né? Pensando em suínos e aves, também é a mesma coisa, né? Querer empurrar o suíno, bater no suíno, longe disso. Tá? Isso a gente vai ter prejuízo, sem dúvida nenhuma, produtivo e financeiro, né? Então a gente não pode fazer isso. Então a primeira coisa, ser livre de medo e de estresse, fome e sede, a gente tem que garantir então que os nossos animais, eles não estão passando por fome, nem tão pouco por sede. Fome e sede é um negócio meio complicado quando a gente trabalha com comportamento e produção, porque um produtor consciente, né, não vai permitir que o nosso animal tenha fome nem sede, porque ele sabendo que ele vai ter fome, ele não vai se alimentar. Se ele não vai se alimentar, ele não vai ter um bom desempenho. A gente não vai ter ganho de peso, né, dos nossos animais, a gente não vai ter produção de ovos, a gente não vai ter uma boa produção de leitegada, pensando numa porca, entre outras coisas. Então, sob hipótese alguma, isso vai acontecer. A sede, ela está sempre paralela à fome. O animal que não toma água, ele acaba não se alimentando adequadamente. Então, isso é extremamente importante, né? E causa um estresse bem grande. Então, está aí dentro da segunda liberdade. A terceira liberdade, livre de desconforto. Quando a gente fala de conforto, de desconforto, eu estou falando de frio, estou falando de calor em excesso, né? Estou falando de densidade muito alta. Então, ali, eu vou voltar a falar isso depois, mas quando a gente fala de galinha poideira em gaiola, por exemplo, é inadmissível a gente pensar aí em trabalhar com uma densidade muito alta. Ou então frangos de corte, por exemplo, dentro de um aviário. A gente já tem aí aviários modernos, como o Dark House. Hoje a gente trabalha com Blue Houses, né, que são semelhantes aí aos Dark Houses. São investimentos altíssimos que a gente vai fazer, e às vezes a gente está exagerando na densidade, está usando muito animal por metro quadrado. Aí o animal, sem dúvida nenhuma, vai ficar aí com uma sensação de desconforto, né? Não vai ter, às vezes, nem lugar ali para estar sentando. E não só isso aparece, né? Isso é expresso no comportamento dos nossos animais, mas também vai aparecer na carcaça do animal depois, né? Então isso é bem complicado. A liberdade 4 é livre de dor e de doença, né? Obviamente, a gente nem precisa falar, a gente está aí no momento, não vou dizer bastante complicado, mas ele é de tensão, um momento tenso em relação à presença, né? Preocupante. Ele é muito preocupante. A gripe aviária, né? Que está nos cercando, a gente sabe que ela está de volta aqui, ainda no Brasil, a gente ainda não tem nenhum caso, que a gente continue assim, mas se preocupar com doença é fator fundamental, né? Não tem, sob hipótese alguma, a gente não trabalhar com os animais livres de doença, entre outras coisas. Livre de dor, a mesma coisa, né? Homem, principalmente, né? A gente tem uma dorzinha de cabeça, o nosso dia acaba, né? As mulheres, ela têm incrível capacidade de sentir dor e continuar fazendo as coisas, mas homem não gosta. E aí, por que a gente quer propor isso aos nossos animais? Então, não dá para pensar nisso de jeito nenhum, né? A gente tem aí, as mulheres têm alguns sensores, digamos assim, né? Que fazem com que elas acabem sentindo menos a dor do que o homem sente. E por último, a quinta liberdade, né? A liberdade de expressar comportamento ambiental e o comportamento normal. Essa quinta liberdade, eu acho que ela fica bastante balançada com várias coisas, tá? Porque se a gente for parar para pensar numa galinha, né? Se a gente mantiver ela solta, né? No quintal de casa, entre outras coisas, ela vai ter o hábito de ciscar, ela vai ter o hábito de tomar banho de areia, entre outras coisas, né? De abrir as suas penas. Tem vários comportamentos aí que a gente já sabe que é comum acontecer. E às vezes dentro da gaiola, se tiver pequena densidade, eles continuam fazendo. Mas se tiver com muita densidade, não. Então, essa quinta liberdade, ela precisa sim ser respeitada, não diminua a importância dela, mas a gente sim tem que tomar bastante cuidado. Por que eu gastei meu tempo falando das 5 liberdades? Falar de bem-estar e não falar das 5 liberdades é algo totalmente improvável e inviável, a gente precisa lembrar sempre delas, eu sempre falo isso, fala de bem-estar, sempre pensar nas 5 liberdades, mas quando a gente trabalha com a produção animal e trabalha com a ciência, a gente se baseia nisso.
Tá? Então, bom, beleza. Submeter o meu animal a medo e estresse, se a gente for parar a pensar no comitê de ética, né, de experimentação animal, muito provavelmente não vai ser nem liberado esse experimento. Tá? Então, óbvio, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Fome e sede é a mesma coisa, desconforto, dor, doença. Mas mesmo assim, a gente precisa entender que, será que determinado sistema de produção garante essas 5 liberdades para o meu animal? Ou promove, né, uma melhora no comportamento dos meus animais? Ou acarreta uma piora nessa questão? Né? Então, quando você me questiona em relação à ciência, é justamente isso a minha resposta, tá? É pensar nas 5 liberdades em todo e qualquer experimento que você for fazer, mesmo que você não foque no bem-estar. Mas quando você foca no bem-estar, sem dúvida nenhuma, eles têm que ser os alicerces aí do foco do nosso trabalho. Pelo que eu percebi, professor, na tua fala, até essa questão entrou agora, não estava no nosso script, digamos assim, mas existem muitos fatores humanos, né, e fatores, digamos assim, do ambiente, enfim, externos também, né, que fazem parte de tudo isso. E também, talvez, por isso que os estudos são necessários para fazer essa aplicação também, né, dessa melhoria, enfim. Não sei se foi muito abrangente na pergunta, mas eu acredito que exista isso também, né? Não, com certeza. A gente sempre tem que estar pensando em melhorar a condição dos nossos animais. Não tem como ser nada diferente disso. Tá? Utilizar, por exemplo, materiais, né, como os que vocês trabalham, né, para diminuir, por exemplo, né, não é diminuir o espaçamento a palavra certa, mas quando você condicione, você subdivide o seu aviário em vários, né, subespaço, digamos assim, você consegue controlar a tua densidade, você consegue controlar, né, o comportamento dos nossos animais. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é dimensionamento de aviário. Né? Quando a gente se preocupa com o dimensionamento do aviário, a gente precisa pensar que a alimentação ela tem que cair o mais, pensando no aviário automatizado, ela tem que cair o mais rápido possível do primeiro comedor até o último, por exemplo. Né? Porque senão os animais eles vão se... Né, eles ficam um em cima do outro, pulam um em cima do outro, entre outras coisas. Então, pode parecer uma bobagem, né? Mas trabalhar aí com ferramentas de melhoria para esse bem-estar, dimensionar melhor isso, separar o aviário em menores quantidades de animais aí por metro quadrado, a mesma coisa para leitão. Então, sem dúvida nenhuma, trabalhar com novas ferramentas e trabalhar aí com inúmeras coisas, né, que possam aí ajudar o bem-estar animal, sem dúvida nenhuma, são extremamente importantes. Já que você falou, então, professor, deixa eu fazer um merchan aqui, né, da empresa, porque eu vejo que tem muitos alunos seus aí que estão participando da live, inclusive te mandando alguns abraços, enfim, Sim. Algumas pessoas também que estão assistindo. A nossa empresa, a Diviaves, né, nós produzimos produtos divisórios, enfim, alguns produtos, também pensando nessa questão do bem-estar animal, né, seja para aves, seja para suínos, enfim, evitar danos na carcaça, facilitar a higienização, porque os produtos são em PVC e polipropileno, tentar aí também com essa questão da higienização não proliferar bactérias, doenças, enfim. E um exemplo também desses produtos que nós temos foi o lançamento do puleiro. Né? No ano passado, o puleiro ele é um produto totalmente pensado no bem-estar animal. Né? Então, as aves aí, elas podem exercer essa natureza livre delas, ficar empoleirada, também tem outros benefícios, enfim, do enriquecimento ambiental. Então, aproveitando esse gancho aí para fazer esse merchan, né, da empresa, para também quem quiser conhecer a Diviaves, nós estamos disponíveis, né? Nossos produtos são todos originais, né? São todas criações nossas. Então, quem quiser conhecer a Diviaves já está à disposição. Mas, professor, aprofundando um pouco aí no assunto, igual o senhor falou, a gente fala muito questão de bem-estar animal de pet, né? Se difunde muito isso. Mas nesses últimos anos, aí, enfim, nesses estudos também, a gente fala também da produção de bem-estar, enfim, na produção, e focando em avicultura e suinocultura, o quão importante, né, destacando mais uma vez, essa questão do bem-estar animal reflete na produção, né, no resultado final da produção, tanto na avicultura quanto na suinocultura.
Douglas, isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos também em sala de aula, e isso é extremamente importante. Você convence o produtor rural mostrando o resultado, né? Não adianta eu chegar lá e falar para o produtor, olha, eu tenho um produto que vai melhorar o bem-estar animal, olha, a gente precisa pensar o bem-estar animal como fator predominante dentro da produção, né? Eu preciso pensar em utilizar a ventilação, eu preciso pensar em velocidade de vento dentro de um aviário, entre outras coisas. Claro que o produtor rural hoje, ele cada vez mais ele é extremamente conhecedor das coisas. Afinal, principalmente o produtor de aves e suínos, vamos pensar aí que para iniciar uma avicultura, hoje no Dark House, ele vai gastar 1,3, 1,4, né, milhões aí de reais. Ninguém vai começar um aviáriozinho mais com um telhadinho e 2 meia-água, né? Hoje não existe mais isso. Então, o gasto é muito grande. Ele vai estudar muito antes de fazer isso, né? Mas como é que você convence? Você chega lá e diz, não, ó, tem que preocupar com o comportamento dos meus animais, com o bem-estar. É mostrando o resultado. Tá? E hoje a gente consegue trabalhar com bem-estar e ganhar, ter uma melhor conversão alimentar, ter um melhor desempenho de ganho de peso, né, dos nossos animais, uma melhor produção de ovos, entre outras coisas, sem dúvida nenhuma. Então, assim, cada vez mais a gente tem que focar, tá, no bem-estar para a produção animal. Não tem mais como, né, a gente não se preocupar com isso. Pensar nas 5 liberdades que eu já citei anteriormente, sempre, em qualquer tipo aí de produção, né? Pensar numa boa alimentação para os nossos animais, não só passar fome, mas que a gente nutra, né, corretamente os nossos animais, sem dúvida nenhuma. Tem que ter resultado no bolso do produtor, né? Não, quando a gente fala de bem-estar, eu costumo fazer uma piadinha, né? Dizer que assim, ó, ninguém vive de amor, né? Tudo bem, tem que pensar no bem-estar dos animais, sem dúvida nenhuma, mas não vive de amor, né? A gente tem que pensar que tem que ter resultado, tem que ter dinheiro no bolso do produtor, pensando ambientalmente, sendo ambientalmente correto, tem que pensar em ser no bem-estar dos nossos animais, pensar em ser economicamente correto, né? Como eu falei, mas é dinheiro no bolso do produtor. E o bem-estar animal, ele propicia isso, né? A gente consegue diretamente aí ter um resultado incrível quando a gente se preocupa com o bem-estar animal. Não é papo de defensor, né, dos animais. A gente sempre vê a mídia falando sempre, os cachorros, os animais de companhia, entre outras coisas. Claro, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Mas a gente não pode, sob hipótese alguma, esquecer de mostrar para o produtor realmente que são coisas pequenas. O bem-estar animal não é uma coisa que você vai ter um gasto mirabolante. Não é um produto que você vai estar adicionando aí na dieta do animal e que vai custar uma fortuna de caro, né? Não é uma estrutura nova que a gente vai estar utilizando, né? Que, bom, é algo que vai gastar uma cifra altíssima. Não é nada disso, são coisas pequenas, né? Inicia aí, então, com o bom trato, digamos assim, né, com os animais, trabalhar eles com calma, entre outras coisas. A gente não usa muito para aves e suínos, né? Até recomendo que todo mundo assista, é um filme bem interessante, mas para bovinos, os princípios são muito mais utilizados para bovinos, mas tem a história da Temple Grandin, né? Temple Grandin é uma pesquisadora americana, né? Que é autista, né, e desenvolveu todo o sistema de curral sem curva, aliás, em curva e não curral com canto, entre outras coisas, né, que é outros cuidados que a gente tem que ter dentro da avicultura também, para os animais não ficarem se apertando ali no canto, entre outras coisas. Então, não tem mais como a gente trabalhar com avicultura e sinocultura e com qualquer outra cultura, né, de produção animal sem pensar no bem-estar, tá? E reflete em resultado de cifras e cifras a mais financeiras, sem dúvida nenhuma, quando a gente trabalha com bem-estar. Tá? Então, tem que ser encarado como uma condição sine qua non. Ponto. Infelizmente, a gente precisa de lei para isso. Né? As leis brasileiras elas não são tão abrangentes, não são tão efetivas como são as leis europeias, na União Europeia, ou mesmo nos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, cada vez mais a gente precisa se preocupar com isso. Né? Não só levando dinheiro para o produtor, mas levando produtos de melhor qualidade para a mesa do consumidor, né? E claro também, né? E tem que ser fator predominante, né? Isso é consequência, o que eu falei até aqui tem que ser consequência, mas como fator predominante, o bem-estar, né? Com que os nossos animais não vão sofrer, entre outras coisas.
Professor, uma das perguntas, talvez, que as pessoas mais fazem para nós é, por que questão de bem-estar animal, aí falando de avicultura e suinocultura, se esses animais vão acabar sendo abatidos, né? E o que a gente fala, digamos assim, para essas pessoas? Bom, a resposta ela é fácil, bem fácil de ser respondida. Eu respeito, claro, qualquer decisão de qualquer pessoa em relação à alimentação, cada um vai comer o que quiser, né? Não vai ser eu que vou dizer, não, tem que comer tal coisa ou não, mas às vezes eu vejo, tenho parentes que são vegetarianos, né? E às vezes eles dizem, mas o bichinho vai sofrer. A minha resposta é única, eu digo para eles sempre que o animal que não é abatido, esse sofre para morrer. Né? O animal que vai morrer de velho, então eu vou lá e tem um suíno que nasceu, ele vai morrer de velho. Ele vai sofrer, ele vai ter uma doença, ele vai ter uma parada cardíaca, né? Ele vai sentir dor para ser abatido. E hoje, sem dúvida nenhuma, a gente tem abate humanitário, um abate com todo o controle do mundo, em que a gente faz a insensibilização, em que a gente faz o corte, né? Faz o abate de maneira correta. Esses animais, eles não sentem mais dor. Ah, tudo bem, a gente está falando de bem-estar agora no abate, não está falando do bem-estar durante a vida inteira do animal. Mas, de qualquer maneira, mesmo que eles vão ser abatidos, primeiro que a gente não pode não pensar nas 5 liberdades. Isso é fator primordial. Tem um bom resultado produtivo. Então, para convencer o produtor, esse tem que ser o argumento. Né? Então, o pessoal que nos ouve, quem vai trabalhar com produção animal, trabalhar com bem-estar é isso. Mostra ao produtor que tem resultado, acabou o problema. Né? Ninguém está falando de colocar só pensar no animal e não pensar também no resultado produtivo. Precisa fazer as duas coisas, senão você não convence ninguém. Né? Isso é bem importante. Pensando nas 5 liberdades, que o animal tem esse direito, né? De estar num ambiente confortável, de estar num ambiente aí que tem todas as suas garantias de bem-estar, entre outras coisas, mesmo que eles vão ser abatidos, é importante que eles tenham uma vida digna. Né? Claro, sem dúvida nenhuma. E o que faz com que a gente tenha um melhor resultado produtivo depois. Tá? Então, a gente precisa mudar, né? Quando as pessoas perguntam, mas bem-estar animal, o animal vai ser abatido. Isso já denota uma coisa ruim para o abate. E o abate não é uma coisa ruim. Tá? Claro que, não, mas será que se a gente perguntar para o animal que ele quer ser abatido, óbvio que ele não vai responder, mas será que ele gostaria de ser abatido? Provavelmente a resposta é não. Mas, de qualquer maneira, é melhor hoje um animal ser abatido do que ele morrer de velho. Isso não tenho dúvida nenhuma. Tá? Então, eu preciso trabalhar com bem-estar animal para garantir um produto de qualidade final, isso eu não tenho dúvida nenhuma, mesmo que os animais sejam abatidos. Né? E talvez a palavra não seja mesmo, porque mesmo denota, mais uma vez, como sendo uma coisa ruim, o que não é ruim. Tá? Mas eu garanto o bem-estar dos meus animais e ainda assim eu garanto aí um produto de qualidade e uma vida digna para ele. E isso é uma opinião também pessoal, né? Primeiro a gente tem que falar que isso é produção de alimento, né? A gente não pode esquecer que isso é produção de alimento, que tem aí milhões, talvez bilhões de pessoas que dependem desse alimento. Respeito também quem não se alimenta com carne, enfim. E outra questão também é que gera muito emprego, né? Tem muitas famílias, enfim, tendo essa renda, produzindo aves e suínos, enfim. Então a gente às vezes tem que ter esse cuidado, né, de fazer esse julgamento sem olhar primeiro, né, essa questão. E a própria economia, né? Hoje o Brasil é talvez um dos maiores exportadores de carne de aves e suínos, enfim, e outros tipos de carne. Então, assim, a nossa economia também reflete com isso, né? Então, às vezes a gente tem que parar e pensar um pouquinho, né, nessas questões, né? Mas, professor, continuando aí falando então dessa questão de avicultura e suinocultura, você já falou algumas questões aí de leis, enfim. Como que está essa questão do bem-estar animal? Falando de leis, enfim, sendo tratada essa questão tanto no Brasil em comparação com o exterior. Tá. Douglas, eu separei aqui alguns decretos, né? Na verdade, decreto, lei de crime ambiental, porque eu não gosto de decoreba, então é necessário ler isso, né? Mas assim, os animais de companhia, né? Então eles são tutelados pelo Estado. A gente hoje nem pode dizer que a gente é dono dos cachorros, né? Hoje a gente tem aí comumente dizer que nós somos tutores dos cachorros, né? Nós temos a cautela, né?
a tutela delas também, mas claro, é importante salientar que o Estado, ele garante proteção a esses animais. A gente não pode simplesmente, o animal está dentro da minha casa, é propriedade privada, eu faço o que eu quero com ele. Isso já caiu em desuso há muito tempo, isso já não existe mais. Então, aqui, a Constituição Federal, aqui no artigo 225, e também o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, né, que foi editado lá em 98, e também algumas leis municipais, né, eu peguei aqui um exemplo da lei distrital, então a lei ali do Distrito Federal, que estabelece ali em alguns artigos, alguns maus-tratos, o que é um maltrato, né, o que são os maus-tratos, animal doente, animal ferido, né, o comportamento, enfim, várias outras coisas. Então, o Estado garante que esses animais sejam bem protegidos, né? Os animais de produção, claro que eles também têm o bem-estar protegido, entre outras coisas, né? Mas existe uma diferença muito grande entre os Estados Unidos, por exemplo, os países da União Europeia e os Estados Unidos, em relação ao Brasil. Por que eu digo isso? O brasileiro, infelizmente, né? Tomara que um dia a gente possa dizer que isso mudou, mas o brasileiro, infelizmente, ele ainda se alimenta pelo bolso, né? Grande parte da população se alimenta com os produtos mais baratos. Ele não se alimenta com a escolha, com aquilo que ele quer consumir, né? Então, hoje, né? Se eu disser para uma pessoa de classe média alta, que tem um ovo ali, sendo produzido por galinha criada solta, num ambiente muito melhor, onde eu respeito as 5 liberdades daquela galinha, entre outras coisas, muito provavelmente a pessoa vai escolher aquilo, tá? Mas se eu falar para alguém de classe C, né, classe D, que luta para conseguir comer, que às vezes a única fonte de proteína animal na vida dele, no dia a dia dele, é um ovo, e que ele vai ter que escolher entre o ovo, que ele se preocupa com o bem-estar da galinha, e o outro ovo, que vai ser R$ 2 mais barato ou mais, eu não tenho dúvida nenhuma qual é o ovo que ele vai escolher. E vocês, com certeza, não têm dúvida em relação a isso. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem, infelizmente, dentro de todas as mazelas que a gente ainda sofre, essa dificuldade. Tá? Em cidades grandes, né, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Porto Alegre, a gente vê um movimento em relação a isso. Mas é muito diferente de todo o movimento que a gente enxerga, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Europa e Estados Unidos, em qualquer estabelecimento que você vai, nessas grandes redes, então, Burger King, McDonald's, no Subway, N empresas aí que a gente conhece, enfim, né, empresas de fast food, né, dessas cadeias de alimentos, elas já têm esse selo, né? Não, aqui são galinhas criadas soltas, livres de gaiola, entre outras coisas, né? Então, aqui no Brasil ainda não existe aí essa lei, existem estudos já querendo forçar aí que a gente tire as galinhas de gaiola até 2030, tá? Sem dúvida nenhuma, mas eu sou bem sincero, eu não acredito que a gente vai conseguir fazer isso ainda, tá? Agora, fora, né, peguei aí algumas pinceladas que eu enxerguei, mas os Estados Unidos, como a gente bem sabe, né, os Estados Unidos, cada estado tem uma lei bem diferente do outro, né? Então, alguns estados já fizeram algumas leis que promovem a eliminação do sistema de produção. Então, a Califórnia foi a primeira, pensando nos Estados Unidos, tá? Foi a primeira a aprovar a lei que exige que todos os ovos produzidos, vendidos dentro da Califórnia, sejam livres de gaiola até 2021. Então, isso já, hoje em dia, não tem galinha mais criada em gaiola lá na Califórnia. Tá? Lembrando que a Califórnia é um dos estados que tem um dos maiores cobranças de tributos, né? Então, é um estado rico. Então, talvez seja possível pensar nesse tipo de coisa, né? No Oregon e no estado de Washington, essa lei começa a valer no final desse ano, tá? Michigan e em Rhode Island, né? Que é pertinho ali também do estado de Nova York, ali 2025 e 2026. Então, cada vez mais as pessoas estão se preocupando com isso, sim, né? O Michigan é o 6º maior produtor de ovos, né? E está buscando, né, que em 2025, então, a gente libere totalmente aí essas galinhas de dentro das gaiolas, né? No estado do Maine, lá em 2019, então não é nada novo, tá? Também aí criou algumas leis que exigiu aí a proibição de gaiolas, entre outras coisas. Então, essa tendência, inicialmente, ela é americana, né? O que a gente trabalha com o termo em inglês disso é o cage free, né? Então, livre de gaiolas, trabalha com
Free Range Broiler Chickens, né, que é outro termo que a gente ouve bastante por aí. A Europa não está nada muito diferente disso também, está cheio de selo, né? Todas essas grandes cadeias de fast food também, a gente tem enxergado aí essa preocupação, né, em tirar a galinha de dentro da gaiola, entre outras coisas. Por que eu falo de galinha dentro de gaiola e não estou falando das outras, de frango de corte, entre outras coisas? É possível produzir, né, ovos com galinhas livres das gaiolas com a mesma intensidade, tá? Então, hoje a gente tem um sistema de produção que a gente chama produção em slats, né? Então, é um aviário convencional, tá? Tira as galinhas de dentro da gaiola, mas tem ali um ripado embaixo, né? Onde que os animais vão, né, fazer aí, liberar suas excretas, as excretas caem, então vão ir para uma composteira, um tratamento de dejeto, entre outras coisas, né? Então eu tiro das gaiolas, mas eu mantenho a intensidade da minha produção, sem problema algum, tá? Então, o fato das galinhas andarem um pouco, estarem livres das gaiolas, não faz com que elas percam o seu potencial produtivo. É diferente de um frango de corte. Um frango de corte num aviário tradicional, ele anda pouco, ele gasta pouca energia andando, que é essa a ideia, né? Ele vai se alimentar, ele vai conseguir ciscar, então ele consegue promover, a gente tem as 5 liberdades dentro de um aviário tradicional, coisa que dentro da gaiola a gente não tem. Isso é uma coisa extremamente importante de a gente citar. E hoje, se a gente pensar numa população aí de 8 bi no mundo, não tem como a gente tirar os animais desse sistema. Tá? Não, vamos acabar com a produção de frangos em aviário convencional e vamos transformar tudo em animal em piquete. Esquece, alguém vai passar fome no mundo. Tá? Existem artigos já mostrando bem isso, que a gente pode sim desacelerar, tá? Mas eu sempre falo, até falei hoje em sala de aula para os meus alunos, desculpa, sobre os animais, né? Que não estou dando aula de avicultura agora, estou dando aula de suinocultura, mas eu sempre faço esse gap, né? Porque sou eu que ministro todas as aulas de produção animal num curso de agronomia. Que a produção de aves, né? Então a proteína de frango de corte, né? Vai ser a principal proteína no mundo, aí, sem dúvida nenhuma, nos próximos 50, 100 anos. Não tem como ser diferente disso. A avicultura ela só vai crescer, né? A avicultura ela não vai diminuir em quantidade. A gente precisa alimentar esse povo todo, que cada vez mais está surgindo aí, mundão afora. E dentro dos aviários, a gente consegue concentrar trabalho, a gente consegue concentrar os animais num bem-estar. Pensando hoje, né, num dark house, quem às vezes não entende nada, às vezes pensa, poxa, mas o animal está preso, ele não enxerga a luz do dia, né? Ele só enxerga a luz artificial, ele está ali confinado, mas ele tem as 5 liberdades garantidas. Tá? Ele não tem medo, né? Ele não tem fome, ele não tem sede, ele não tem dor. Então, eu consigo garantir isso. Diferente dos animais quando eles estão dentro de gaiola. Tá? Então, isso é algo extremamente importante de a gente garantir. Então, essa preocupação mundial com o bem-estar animal, sem dúvida nenhuma, ela é gigantesca. Tá? Ela só cresce. Quando eu falo dos Estados Unidos e União Europeia, eu falo, obviamente, de potencial financeiro para pagar isso. Isso é bem importante. Né? Então, hoje ainda é muito tratado no Brasil como nicho de mercado. Mas isso precisa acabar. Tá? A gente precisa cada vez mais pensar em, sim, tirar todos os animais de dentro de gaiola. Pelo menos as galinhas poedeiras, né? Obviamente. Os frangos de corte a gente não consegue mudar muito o sistema. A gente pode, sim. Como, por exemplo, né? Não fazer o merchan da empresa, mas usar os puleiros, né? Que é algo extremamente interessante, faz com que as 5 liberdades dos animais seja, assim, garantida. A gente consegue expressar esse comportamento, né? Que ficou durante muitos anos aí longe de ser algo de preocupação, digamos assim, dos produtores, né? E não é algo que a gente vai ter que mudar o aviário, né? Os poleiros que vocês trabalham são algo extremamente interessante, fácil de colocar, fácil de retirar a hora que for necessário, né? Não tem nenhum tipo de problema. Pensando em suíno, a mesma coisa. A gente precisa, claro, sim, pensar no bem-estar deles. Mas vamos liberar os animais do sistema confinado e vamos trabalhar todo mundo com o sistema Siscal, né? Que é um sistema brasileiro de criação ao ar livre de suínos. Não tem como a gente alimentar a nossa população, né? A exportação de suínos ela é grande, sem dúvida nenhuma. Então, pensando em sanidade, pensando em qualidade, ou mesmo em produção em grande escala, né? Em produção intensiva, né? Sem dúvida nenhuma. E quando eu falo de produtividade, né?
as pessoas elas confundem a palavra sustentabilidade como algo só ambiental. Se a gente falar para 90% da população sustentabilidade, alguém vai responder ambiental. Mas eu discordo disso. Sustentabilidade, ela tem que ser baseada principalmente em produtividade. Claro que ambientalmente correto, sim, mas quando a gente pensa em produtividade, a gente diminui o espaço necessário, né? E com isso a gente acarreta aí uma maior sustentabilidade, inclusive ambiental, né? Então, assim, a diferença principal dos outros países para o Brasil é isso, as leis elas estão sendo seguidas, elas precisam ser seguidas, mas no Brasil a gente tem essa preocupação de encarecer. A partir do momento que a gente vai lá e tira todas as galinhas, ou a gente consegue baixar preço, né? E modifica todo o sistema, ou a gente diminui ainda mais aí, né, essa inclusão de uma proteína saudável, de qualidade, dentro aí, né, dos lares da população. Então, é só esse único senão. Então, acreditando que a gente consiga aí, né, nos próximos anos, não só nos próximos 4, mas nos próximos 8, 12, enfim, né, nos anos vindouros aí no Brasil, diminuir essas diferenças de renda, entre outras coisas, né? Distribuição de renda, entre outras coisas, é extremamente importante que a gente estabeleça algumas metas. Eu acho que não dá para ser uma meta de 5 anos, tá? Mas 2050 está muito longe ainda, mas talvez, quem sabe, 2030, 2035, a gente pode dizer, olha, a partir de 2035, todas as galinhas longe de gaiola. Não é mais necessário isso, entendeu? E aí, óbvio, né, que as pessoas podem pensar, não, agora a gente vai tirar todo mundo e vai colocar no campo, né, para virar galinha do tipo colonial caipira. Não, a gente vai continuar com manejo intensivo, mas, né, em galpões, usando os sleds, como eu já expliquei anteriormente. Professor, eu acho que aí entra uma questão também de exigência do mercado, né? O mercado externo hoje ele está muito exigente, então talvez, né, isso é uma opinião, né? Quando o Brasil começar a ser um pouco mais exigente com a sua produção, talvez isso também comece a mexer um pouco, né? Porque pelo que eu entendi tudo aqui da sua fala, aí tem questões de leis, questões financeiras, questões culturais, enfim, e eu acredito que quando o mercado ser mais exigente internamente, eu acredito que essas mudanças vão acontecendo, mas desde que tenha tudo isso que você falou, né? Que o produtor ganhe, que o consumidor ganhe, enfim, que seja toda a própria integradora ganhe, então que seja toda a cadeia, né? Produtiva. Tem um Mas ganha-ganha. falando isso, exatamente. Ganha-ganha, não dá para ser nada diferente disso. Exatamente. Professor, mais algumas questões aí que foram surgindo aqui. Muito se fala da questão do hormônio, né, no frango. Isso é mito total, né? Completamente. Chega a arrepiar o braço da gente, né? Que a gente trabalha, quem trabalha com produção animal ouve esse tipo de coisa. Eu explico sempre isso, né, para os alunos em sala de aula, né? Que imaginem um aviário que pode ter de 20 até 40 mil aves e para a gente usar hormônio, a gente provavelmente usaria testosterona, né? Que seria aquilo que promoveria aí um melhor resultado de ganho de massa. Imagine injetar, porque as pessoas acham que o hormônio pode ser dado via dieta. Isso não é verdade. Para ser funcional, né, digamos assim, ele teria que ser injetado. Imagine injetar 40 mil aves uma dose de testosterona. Então, é totalmente inviável. Segundo, é caro, né? 1 miligrama de hormônio para ser utilizado numa ave já custa mais do que o preço final da ave. Então, é totalmente inviável, isso não existe. Além de que a lei ela é antiga, existe uma lei já proibindo totalmente a utilização de hormônio, né? Na produção de aves, entre outras coisas. Infelizmente, e aí eu vou fazer uma crítica, né? A gente ainda usa, infelizmente, aí, hormônio aqui no Brasil na produção de leite, por exemplo. Né? A gente ainda tem aí o BST que a gente usa, né? A somatotropina bovina para melhorar a produção, a gente consegue, às vezes, né, produzir mais de 6 litros, mas os Estados Unidos já proibiu. Né? Os Estados Unidos, infelizmente, verificou um aumento aí de câncer de próstata, de câncer de mama. Então, os Estados Unidos isso já proibiu. E o Brasil precisa seguir esse caminho, tá? Agora, para frango, é importante a gente tirar de uma vez por todas da nossa cabeça esse tipo de coisa. Isso não existe. Isso é melhoramento genético. Teve um trabalho de zootecnistas, de veterinários, de engenheiros agrônomos, trabalhando em cima disso, pegando os melhores pais com as melhores mães, né? Cruzando esses animais entre si, pegando os melhores filhos, fazendo esses cruzamentos, né? Lembrando que a avicultura ela é
Começa lá atrás com os bisavós, que são raças puras, depois vão para os avozeiros, né, que já são aí um F1 das raças puras, depois vão para os matrizeiros e depois chegam as galinhas poedeiras e os franguinhos de corte. Então tem todo um trabalho, toda uma cadeia e que uma pessoa leiga joga no lixo, né? E a gente pode até dizer que é um negacionista, quem sabe, né? Joga no lixo em 5 segundos porque ouviu no WhatsApp, né, as tias do WhatsApp aí, de que a gente usa hormônio na dieta dos animais. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira, isso não existe, é totalmente inviável, né? Não só não pode, mas como é totalmente inviável a gente fazer esse tipo de coisa. Com certeza. Professor, só para a gente já ir encaminhando aí para encerrar, né, essa nossa primeira live, como que funciona a questão das aulas, enfim? Claro, hoje existem aí os cursos de graduações e também essa questão da pós-graduação. Como que funciona esse programa hoje, né, principalmente na Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Sim. Bom, a Universidade Federal da Fronteira Sul ela é dividida em 6 campi, né? A gente tem 3 campi aqui no Rio Grande do Sul. Vou fazer o merchan agora da Universidade Pública, né? Isso é importante. À vontade. A gente tem um campus ali, um dos campi é em Passo Fundo, né? O curso, exclusivamente, a gente só tem, pelo menos agora, o curso de medicina. Aqui em Erechim, a gente tem o curso, a gente tem 9 ou 10 cursos, 10 cursos agora, tá? Não vou citar um por um para a gente não gastar tanto tempo, mas a gente tem um curso aqui de agronomia, né? Em Chapecó, a gente também tem um dos nossos campi, né? A reitoria fica em Chapecó, que daí já é em Santa Catarina. Esqueci do campus de Cerro Largo também, né? Que também é aqui no Rio Grande do Sul, que também tem um curso de agronomia. Em Chapecó, a gente tem curso de agronomia. No Paraná, a gente tem Laranjeiras do Sul, também um curso de agronomia. E em Realeza, né? A gente tem, que é uma cidade perto ali de Cascavel, perto de Medianeira, que é um dos principais polos aí de produção de aves e suínos no Brasil, outras coisas, né? Um curso de medicina veterinária, tá? O curso de medicina veterinária da UFFS já chegou a ser considerado um dos melhores do Brasil, tá? A gente já tirou o conceito 5, né? Tem aí um hall de docentes de excelente qualidade, sem dúvida nenhuma. Todos doutores, né? Com uma excelente formação. E daí a gente tem também um programa de pós-graduação em saúde, bem-estar e produção animal sustentável, né, que é o PPG SBPAS, tá? Que é totalmente gratuito, né, tirou nota 4, né, no MEC, ele foi aí para segunda avaliação, na verdade, né, então ele passou pelo quadriênio para passar pela avaliação, então constantemente existem avaliações do MEC, então é um programa novo, sem dúvida nenhuma, um corpo docente bastante novo também, mas que tende a se tornar cada vez mais produtivo, entre outras coisas. O curso de veterinária, ele é um curso que já tem o hospital veterinário, né, que a gente chama de superintendência do hospital veterinário, muito bem montado, né, em que consegue realizar cirurgias em pequenos animais. Agora está sendo construído o bloco aí dos grandes animais também. E o programa de pós-graduação, ele tem, eu acho que em torno de 10 a 12 docentes, né, eu confesso que eu não lembro o número deles, mas a gente divide as linhas entre produção animal e saúde, tá? Na linha de produção animal, então, tem professores que trabalham com aves e suínos, né? E nutrição, que é o meu caso, tem professor que trabalha com ovinos e forragicultura, tem professor que trabalha com comportamento e bem-estar, entre outras coisas. Então, é um programa tradicional, né? De mestrado acadêmico, não é um mestrado profissionalizante, mas é um mestrado acadêmico, sempre tem entradas ou semestrais ou anuais, né? Normalmente são de 12 a 15 vagas que a gente promove, né? A gente tem aí também bolsas da Fundação Araucária, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aí do Paraná. A gente tem bolsas do CNPq, da CAPES e também bolsas da própria UFFS. Então, é um curso que tem crescido bastante, né? Não só o curso de Medicina Veterinária, é um curso extremamente procurado, né? Está sempre cheio, com suas turmas sempre cheias. E também o programa de pós-graduação está com um excelente rumo, né, de trabalho, crescendo o corpo docente, com qualificações, com auxílios, né, do PROAP, que é um auxílio financeiro que a gente recebe para publicar artigos, entre outras coisas. E tem também, né, a produção animal e também o bem-estar aí bastante envolvido. Com certeza. Com aulas teóricas e práticas também.
teóricas, práticas e presenciais, né? Isso é uma coisa que a gente ainda tem lutado para tentar dar uma mudada, né? Para aumentar a abrangência dele, mas o nosso regulamento ainda não permite a gente ter... As aulas online podem ocorrer quando o professor é de fora. Então, por exemplo, eu poderia dar aulas online aqui de Erechim, mas eu prefiro estar presencial, né? Já basta os 2 anos de pandemia, então a gente acaba tendo as aulas presenciais. Mas são de excelente qualidade, a gente tem sala de aula muito bem montadinha, com prédios novos, bem estruturados, tem hospital veterinário, como eu já falei, com o pessoal da saúde, principalmente, a parte de produção, a gente, lá em Realeza, tem a parte de bovinos, né? Tem uma das professoras que trabalha com a parte de semiologia, trabalha com a avaliação reprodutiva dos animais também. Aqui em Erechim, a gente trabalha, já conta com um pequeno aviário experimental, né? Que a gente vem trabalhando com galinhas pordeiras, entre outras coisas, mas a ideia é sempre expandir, né? Às vezes a iniciativa pública ela não anda com os mesmos passos da iniciativa privada, mas a nossa intenção constante é expandir o nosso trabalho. Com certeza. Eu tenho um carinho muito grande, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu vi ela nascer, né? Morei muito tempo em Realeza também, quando era repórter, jornalista, enfim, na Rádio Clube de Realeza. Então acompanhei muito aí o nascimento da universidade, enfim, e depois a implementação, expansão, né? E acompanhei muito isso lá em Realeza, né? E hoje, claro, aqui na Diviaves, em Santa Teresa do Oeste, a gente está próximo também, né? De Cascavel, enfim, a gente está na região oeste do Paraná, que é uma, se não a maior região produtora aí de alimentos, né? Principalmente falando em questão de avicultura e suinocultura. Mas, professor Bernardo, a gente já quase 1 hora aí conversando, né? Foi muito boa a conversa. Deixo em aberto, claro, se for alguma questão, enfim, que a gente acabou deixando para trás. E também, claro, deixo aí a Adviaves à disposição. Também a questão das lives, estamos começando agora com essa produção de conteúdo também. Então a gente deixa aí, claro, a empresa, as nossas redes sociais em aberto e também para as pessoas aí, procurar a empresa, conhecer nossos produtos e a gente está sempre à disposição. Tá ótimo, Douglas. Eu só tenho que agradecer, né, essa nossa parceria inicial. A gente já precisa pensar cada vez mais aí em fazer alguns experimentos, entre outras coisas, utilizando o produto aí de vocês, né? Falar de bem-estar animal é algo extremamente necessário, não dá para a gente esquecer isso de jeito nenhum, tá? Como eu disse e vou repetir, tem que ser condição sine qua non de trabalho. Não dá mais para a gente ficar pensando que, não, vou pensar só em resultado produtivo. Não, isso não existe mais, tá? Constantemente a gente tem que pensar em um bom desempenho dos nossos animais, sem dúvida nenhuma, tem que pensar em conversão alimentar, tem que pensar em número de ovos produzidos, tem que pensar em reduzir cada vez mais a conversão, né, como eu já falei, mas a gente precisa pensar em que os nossos animais são seres vivos, sencientes, né, e se isso não for suficiente para convencer o produtor, ele vai ver o resultado no bolso dele depois, né, isso é bem importante. E o consumidor também, ele... como você mesmo disse, Douglas, ele demanda produtos de melhor qualidade. E isso vai acontecer cada vez mais com um processo mundial que está acontecendo, tá? Que é a personificação da produção de alimentos. Isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda não fala muito, tá? Mas eu gosto bastante de viajar, né? E de ir em congresso fora do Brasil, entre outras coisas. No último congresso que eu fui, ali em 2019, né, que ainda já faz um tempinho, mas por causa da pandemia a gente acabou não indo mais, que foi em Edimburgo, ali na Escócia, tinha um painel só falando sobre isso, né? Bom, qual é o futuro do marketing hoje, da produção animal, para que rumo a gente vai tomar? O que acontece que aqui no Brasil a gente ainda não encontra, mas, por exemplo, é possível a gente ter QR Code impresso, por exemplo, nas caixas dos ovos. E aí, hoje em dia, todo mundo tem um smartphone. Por que não pegar e não colocar aqui no Brasil também, né? Um QR Codezinho ali com impresso nas cascas dos ovos e a gente faz aquela leitura. Claro que não vai aparecer a galinha que está produzindo, né? Exatamente aquela galinha, mas é possível mostrar qual é a linhagem utilizada, qual é a alimentação daqueles animais, né? Pode mostrar, por exemplo, uma foto do produtor, né? Então a gente está voltando, é um jeito, né? Eu não posso dizer que é o marketing reverso, porque eu não sou a pessoa certa para explicar esses termos, mas assim, ó, a gente consegue hoje personificar o produto.
Assim como hoje, acredito eu, Douglas, que você também faça isso, vá até uma feira de produtor, da agricultura familiar, ou mesmo, né, dessa produção olerícola, em que a gente encontra alface, enfim. O próprio produtor, ele acaba produzindo e vende na feira, tá? Isso é prazeroso. Existem estudos que mostram já que você diminuir esse gap, essa distância entre o consumidor e o produtor, ele é importante, né? E daí a gente precisa ficar pensando, tá, mas como é que eu vou fazer isso com 8 bilhões de habitantes? Né? Como é que eu vou fazer isso em uma cidade como São Paulo? Vamos pensar na grande São Paulo. 11 milhões de habitantes numa cidade. Uma cidade, né, uma megalópole que é maior que muito país na Europa. E daí? Como é que você vai fazer isso? Tudo bem, tem as feiras, entre outras coisas, mas é possível hoje, num corte de carne, a gente fazer a leiturinha lá, né? E ver lá uma fotinha do bovino, né? Qual foi a raça que foi utilizada. Não, isso aqui é carne de Angus, não, isso aqui é carne de Nelore, né? Não precisa ver a foto daquele animal, que eu acho que nem ia ser benéfico. Mas não tem problema nenhum enxergar a cara do produtor, o rosto do produtor, mostrando quem é aquele produtor. Então, isso é uma tendência que o mundo já está fazendo e a gente vai começar a trabalhar aqui no Brasil também, né? Que é rastrear a cadeia, mas também personificar para que a gente volte, de alguma maneira, né? Resgate, né? A ida dos nossos pais, né? Dos nossos avós, né? Que compravam as coisas no mercado. Eu falo sempre, né? Para a meninada mais nova, que eles não pegaram isso, eles são acostumados a ir buscar o leite ali na prateleira do supermercado, e mesmo a carne do frango hoje já vem totalmente embalada, a gente tem tecnologia, que a gente tem novos cortes, o sashimi que surgiu aí não faz tanto tempo, se a gente for parar para pensar, tem tudo temperadinho, tá tudo muito fácil, mas eu me lembro de quando eu era pequeno, isso lá em 1980, vou entregar a minha idade, né? Eu vou fazer 4.0 agora esse ano. Mas lá isso devia ser 89, muito provavelmente. Eu lembro de ir com a minha mãe a uma quadra da minha casa, na cidade de Santos, que é uma cidade grande, de praia, né? E ir na avícola e escolher aquela galinha ali que a gente quer consumir, levava lá para dentro, limpava. Então, assim, a gente não vai voltar com isso, óbvio, né? Pensando em sanidade, pensando em quantidade de animais que precisam ser abatidos, entre outras coisas. Mas resgatar esses primórdios, entre outras coisas, é uma maneira de a gente trazer um bem-estar e uma sensação de satisfação, né, por parte aí do consumidor em relação ao produtor. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, é algo que eu sempre falo em sala de aula para os meus alunos, e a gente trabalha mais com nutrição, né, mas é algo extremamente importante de a gente começar a falar, né, chacoalhar aí o mercado e dizer, bom, vamos começar a fazer isso. Por que a gente não faz isso aqui no Brasil? Né? No garrafãozinho, né? Os Estados Unidos não consome leite UHT que nem a gente consome, usa leite pasteurizado, mas nos gallons lá americanos, tem lá um QR Code, tem lá um códigozinho de barra, a gente faz a leitura, mostra lá o rosto do produtor, mostra o nome da fazenda que foi produzido, isso é possível fazer. E não é caro. Isso nos leva para dentro da vida ali do produtor, mais uma vez. A gente empodera o produtor, que a gente consegue fazer com que o produtor se sinta responsável, ele está entrando na casa do consumidor. Então é algo bastante importante. Eu estou divagando no nosso tema principal, né? Mas eu estou tranquilo. Coisas aí envolvendo a produção animal. E tudo faz parte, né? São desafios, enfim. Eu achei interessante mesmo essa questão, né? Vamos dizer assim, a gente humanizar, digamos assim, os nossos produtos, né? E é interessante a gente conhecer mesmo de onde que vem, né? Todo o ciclo, enfim. E as pessoas conhecer. Tem aquela fala muito famosa do Cortella, né? Que vaca não dá leite, enfim. Sim. Então, você precisa tirar e tal. Então, assim, são algumas coisas, enfim, que são interessantes, né? De a gente saber, né? Mas, professor, agradeço mais uma vez a disponibilidade, mais uma vez, né, também estamos à disposição, e, claro, nas próximas lives aí também já fica convidado, né, para o próximo tema, se tiver algumas indicações, enfim, quem também assistiu, muito obrigado, quem quiser participar, também a gente está à disposição, e a de Viáveis aí, quem quiser conhecer mais, de viáveis.com.br ou em todas as redes sociais, @diviáveis. Muito obrigado, professor. Agradeço. Forte abraço a todos que nos ouvem, que nos veem. E a ti também, Douglas, já pode ficar combinado. Vamos pensar nos próximos temas para a gente estar aí conversando e discutindo. Com certeza. Muito obrigado e boa noite a todos. Até mais. Valeu.